Oi, tudo bem? Meu nome é José Lauro Estrapasson, sou professor de física e vou fazer aqui um vídeo para você sobre como utilizar o paquímetro. Então, hoje em dia existem basicamente três modelos de paquímetro, né? O paquímetro digital, né? Que é esse que tem um display digital. O paquímetro analógico ou universal, né? Que funciona com o nômio ou vernier, que chama. E o paquímetro analógico que tem um reloginho, né? Que você utiliza para saber o valor da medida. O paquímetro digital e aquele que tem um reloginho são muito fáceis de utilizar, então não há necessidade da gente ver um vídeo instruindo como usá-los. Eu vou me concentrar aqui somente nesse paquímetro aqui, que é o paquímetro universal, né, ou analógico, né, universal, o de Vernier, né? Então, esse paquímetro ele tem duas escalas, tá? Uma escala móvel aqui embaixo, aqui marcando do 0 ao 9 até o 10, né, 0 de volta, e aqui uma escala fixa em cima, que no caso desse aqui vai até 15, 16 centímetros. Né? Na escala de baixo, tem um certo número de divisões, e essas divisões vão dar a precisão do paquímetro. A precisão dele é colocada aqui, no lado, né, nesse lado aqui onde está meu polegar. Então, no caso desse aqui, é 0,02 milímetros. Existem três modelos, basicamente. Aqueles como esse, que na escala de baixo, que é o nômio, ou vernier, tem 50 divisões, né? Então aqui eu tenho 10 divisões maiores, né? Do 0 até o 10, que esse 0 aqui é o 10, e cada uma delas dividido em 5 partes, então são 50 divisões ao todo. E tem a precisão, que é justamente de 1 milímetro, dividido por 50 partes, que vai dar 0,02 milímetros. Então, 2 centésimos de milímetro. Tem paquímetros que tem apenas 10 divisões aqui, né, no nômio. Então, ele vai ter uma precisão de 1/10 de milímetro. É sempre 1 milímetro dividido pelo número que você tem aqui, de divisões. E tem alguns paquímetros que tem 20 divisões. Então, eu tenho aqui do 0 ao 10, que nem esse, e a metade, no meio, uma divisão intermediária, né? Dando um total de 20 divisões. Isso vai dar a precisão do paquímetro. Então, esse aqui tem 50 divisões, então tem precisão de 2 centésimos de milímetro, ou 0,02 milímetros. Vamos fazer uma leitura. Então, a leitura básica, ela é feita em milímetros, né? Então, aqui eu tenho os milímetros na escala de cima. Então, aqui, por exemplo, o 0, que é a marca que eu considero inicialmente. Então, se eu tenho 0 coincidindo aqui com esse 1 aqui, né, eu tenho 10 milímetros ou 1 centímetro. Daí tudo bem, fácil, que nem uma régua normal. Se eu deslocar um pouquinho para cá, aí eu já tenho um valor diferente. Note que o 0 não está mais no 1, mas também não está chegando no 11. Está um pouquinho além da metade. Então, quanto que é esse pouquinho além da metade? Para saber isso, eu vou olhar na escala de baixo qual o número cujo risquinho está coincidindo com um risquinho da escala de cima. Então veja, o 0 a gente já viu que não é, o 1 não é, o 2 não é, o 3 também não, o 4 também não, o 5 também não, o 6 quase, o 7 quase, o 8 já passou. Então é algum número entre 7 e o 8, menor que o 8, né? Mas mais perto do 8. Então a gente pode olhar aqui e dizer que é exatamente 8. Então, nós temos 10,80 milímetros. Né? Vamos colocar uma outra leitura aqui, por exemplo. E agora, quanto que nós temos? Nós temos os milímetros com 0, 11, 12, 13. Aí passou, não chega no 14, passou quanto? Não é o 1, não é o 2, não é o 3, não é o 4, não é o 5, não é o 6... Não é o 7. O primeiro risquinho, 72. O segundo risquinho seria o 74, já passou. Então a gente pode dizer que é o 72. Então, 13,72 milímetros. Nota que eu tenho uma precisão aí. Esse último dígito é um dígito duvidoso, né? Todos os algarismos são significativos, mas o último ele é o algarismo duvidoso. Nessa leitura aqui, ó, eu tenho 15 milímetros mais um pouquinho. Quanto que é esse pouquinho? Então, não é o 4,
Ó, não é o 1, não é o 2, tá vindo, chegando mais perto, ó, não é o 3, não é o 4, não é o 5, o 6 passou já, ó, né? Então, 50 e o último, né, 58. Então, você pode dizer que é o quê? 15,58 milímetros, quase 15,60. Aqui, né? Então, tem o 0, 1, 2, 3 milímetros, vírgula, quanto? Não é o 1, não é o 2, não é o 3, o 4 já passou, então nós podemos dizer que está aqui, ó, 30 e, o segundo está acima, então 34. Então eu tenho 3,34 milímetros, né? Então com isso eu consigo fazer a leitura utilizando o paquímetro. Alguns paquímetros, né, têm a escala em polegadas, né? Esse aqui ele é mais simples, né? Tem somente em milímetro, né? E ele serve para fazer a leitura de diâmetro externo, né? Diâmetro interno com essas orelhas aqui, que é a profundidade também. Mas esse é o meu vídeo é mais sobre a utilização da leitura do nômio ou do VNE, né? Vamos fazer mais uma última leitura? Tá, então vamos ver aqui quanto que seria isso. Então, 41, 42, 43, alguma coisinha, que não chega no 5. Então, não é 1, ó, não é o 2, não é o 3. Dá para dizer que é o 4, ou o 38. Então, 40 e... não 40 vírgula 43,38 milímetros. Tá bom? Então é assim que você faz a medida com o nômio, né? Com o paquímetro analógico universal de Vernier. Tá bom? Obrigado, espero que tenha gostado do vídeo.